vamos começar aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Dentro do módulo de trauma e cirurgia, vamos falar hoje de hemorragia digestiva. E a gente vai falar hoje apenas de hemorragia digestiva alta, tá bom? Eu vou gravar a aula de hemorragia digestiva baixa para vocês. Então, vamos lá. Só colocar o ponteiro aqui para facilitar. Aqui. A hemorragia digestiva alta é um sangramento intralumeal resultante de uma lesão proximal ao ligamento de Treitz, ou dele para cima, né? Ele engloba, então, esôfago, estômago e duodeno. Então, esse aí é o sangramento da hemorragia digestiva alta, tá, pessoal? Aqui, as causas mais frequentes que a gente tem é a úlcera péptica e a esofagite. Essas duas, elas já pontuam aí 60% de todas as causas de hemorragia digestiva alta, ok? E a gente tem aqui uma outra causa que é muito importante, que é as varizes esofagianas, que a gente vai falar hoje na aula também, que é 11% dos casos. Então, só para a gente ter uma noção aí de como que elas se dividem, como que é a apresentação mais comum no hospital dos sangramentos de hemorragia digestiva baixa, alta, tá? Então, lembrando aí da úlcera péptica e da esofagite, e 11% aqui para as varizes esofagianas, tá bem? Uma apresentação clínica, né? Muitas vezes o paciente apresenta aí com laivos de sangue, em borra de café, pode ter hematêmese franca ou até melena, tá bom? 11%, pessoal, dos pacientes, eles podem apresentar hematoquesia. E como que a gente pode pensar numa etiologia, né? Numa apresentação clínica? Por exemplo, em Mallory Weiss, é um paciente que está vomitando bastante, presente de vômitos, né? Associado muitas vezes à tosse anterior à hemorragia, tá bem? A essa hematêmese. E quando a gente, por exemplo, tem um paciente que está com icterícia, tem ascite, né? É um paciente cirrótico, muitas vezes até com encefalopatia hepática, sugerem, então, aí uma hemorragia varicosa, uma gastropatia hipertensiva portal, tá? Um paciente, pessoal, vamos colocar aqui, eu não coloquei aqui na apresentação, um paciente com linfonodo supraclavicular, apresenta já uma disfagia, uma caquexia, né, ou mesmo emagrecimento, esse paciente provavelmente tem uma neoplasia já até avançada, né? Então, assim, algumas coisas a gente consegue, pela clínica mesmo, tentar dar o diagnóstico, né? Algumas coisas mais raras, uma telangiectasia em lábios, línguas, né? Sugere o diagnóstico de quê? Da síndrome de Osler, Weber-Handu, né? Então, assim, só para a gente ver aquelas lesões ali telangiectásicas, tá bem? Ou outras aí, presenças pigmentares em mucosas de boca, sugere síndrome de Peutz-Jeghers, né? Então, só para a gente pensar um pouco mais longe aí, tá bom? Já na apresentação clínica aí da hemorragia digestiva. Mas lembrando que elas não são as mais comuns. Muitas vezes, de importância clínica mesmo, a gente vai ter aí, principalmente as varizes esofágicas, tá bom? O atendimento dos pacientes, então, é o que a gente até falou na última aula, né? O ABCDE, tá? Garantir a oxigenação adequada, inclusive na hora que o paciente está fazendo o procedimento, qual? Procedimento? A endoscopia, né? Que vai ser aí, em maioria das vezes, o tratamento, tá? Então, a gente garantir a oxigenação, que o paciente não fique hipoperfundido, né? Porque o paciente, quando vai fazer endoscopia, muitas vezes você tem que usar alguma sedação para ele, e é um paciente que já pode estar limítrofe ali, né? Então, a gente vai o quê? Garantir o suporte de via aérea, oxigenação, acesso calibrosos, tá? E solicitar exames, né? E a gente tem que ter muito cuidado que logo quando o paciente chega para a gente de uma forma aguda, nem sempre a hemoglobina e o hematócrito dele estão baixos. Às vezes o paciente sangrou, mas ainda não deu tempo de você ter uma resposta da hematimetria, tá ok? Então, vamos prestar bastante atenção aí em relação a isso, tá? Vamos falar, então, da mais comum aí, que é a doença ulcerosa péptica, tá? Os principais fatores associados com sangramento são
em relação à úlcera péptica, né? A infecção pelo Helicobacter pylori, né? Muito comum em nosso meio. O uso de anti-inflamatório não esteroidais, também isso aqui, o pessoal usa isso aqui de forma muito indiscriminada ainda, né? O estresse fisiológico, sepse e choque, isso aqui dentro da terapia intensiva também ocorre bastante, e a hipersecreção ácida. Então, esses aqui são os fatores associados com o sangramento por úlcera péptica, tá? O impacto aqui que a gente pode ver, principalmente da questão do laboratório, dos valores de INR, né? Ele colocou aqui que o INR acima de 2,5 não foi preditor de ressangramento. Mas, pessoal, o ideal é que a gente corrige para ele ficar por volta de 2, principalmente em pacientes que estão em uso aí de cumarínico, né? Da varfarina, tá ok? E sempre dá preferência para o complexo protrombínico quando a gente vai fazer essa correção, principalmente se o paciente estiver sangrando, né? A gente pode utilizar plasma fresco congelado? Pode. O complexo protrombínico, ele tem mais evidência, apesar de a maior evidência dele ainda ser de hemorragias intracranianas, tá bom? Algumas abordagens aí iniciais, né? Sonda nasogástricas, apenas se o paciente tiver indicação, não é para se fazer de forma rotineira, tá? Considerar a dose antes de fazer endoscopia de procinético, principalmente quem é eritromicina, mas a eritromicina tem muito venoso, tem pouco venoso no Brasil disponível, né? A gente acaba fazendo aí o Plasil mesmo, metoclopramida, né? Avaliar risco para necessidade de endoscopia de urgência. Então, o paciente chegou para você, você vai fazer ali um Plasil para o paciente, avaliar se ele precisa de uma sonda nasogástrica e avaliar qual é a urgência dessa endoscopia. Então, a gente tem meios de avaliar qual é essa urgência, pela estratificação de risco pelo score de Hockel, tá? Então, se o paciente apresentar aí um score de Hockel antes dele realizar a endoscopia, se for 0, ele não tem vamos colocar assim, uma urgência para fazer essa endoscopia, ele pode ser realizado em até 24 horas, se ele não tiver nenhum desses critérios aqui. Tá? Se ele pontuar 0, você não precisa ligar para o endoscopista 3 horas da manhã para vir ao seu hospital para fazer essa endoscopia, pode aguardar. Mas, à medida que essa pontuação aqui vai aumentando, você realmente necessita de fazer aí com mais urgência, muitas vezes até dentro das 12, 6 horas iniciais da admissão. Tá? Então, está aqui o score de Hockel, que é só critérios clínicos, e você tem também o score de Hockel pós-endoscópico. Aí você tem, para o paciente ser considerado baixo risco, ele tem que ser menor ou igual a 2. Tá? Associando os dois scores. Tá ok, pessoal? Quando o paciente já fez endoscopia, então você tem que somar aí os dois scores, e se o paciente for de baixo risco, ele tem que ser menor ou igual a 2, tá ok? Vamos seguindo aqui. Dentro ainda da estratificação de risco, a gente tem aí o Blatchford Score, tá? Também muito importante. E também clínico, né? A gente tem aqui a pressão sistólica, quanto menor a pressão sistólica, o paciente aqui vai ganhando aqui 1, 2, 3 pontos, ok? O valor de ureia, hemoglobina, tanto para homens quanto para mulheres, e outras variáveis aqui da apresentação do paciente, ele vai somando pontos aí. Se ele só é baixo risco, pessoal, se ele for 0, ok? Qualquer pontuação que ele apresentar aqui é um paciente já de alto risco, e se ele apresentar, então, maior do que 8, aí sim, esse paciente provavelmente é risco bem elevado, tá? Então, assim, vamos lá. A gente tem essas duas estratificações, esses scores, mas então a gente não postergar a endoscopia de forma alguma se o paciente estiver com choque ou estiver com comorbidades graves. Inclusive, tem isso lá nos scores, tá? Ou queda da hemoglobina de forma significativa. Nos demais casos, quais são os demais casos? De baixo risco, né? A gente realiza aí a endoscopia em até 24 horas. Os demais casos, na maioria das vezes, vai ser os scores 0, tá bom? Ou menor ou igual a 2, né? Se ele já fez endoscopia. E como que a gente faz o tratamento desses pacientes? A gente inicia bloqueador de bomba de prótons antes da endoscopia. Isso aqui, pessoal,
não teve redução de mortalidade, não teve evidência assim grande, não, tá bem? Porém, ela reduziu necessidade de intervenções durante a endoscopia e teve menos sangramento, tá? Então, acaba que é importante para a gente fazer, mas lembrando que ela não reduz a mortalidade, nem teve melhora em desfecho clínico, tá bom? Fazer o bloqueador antes da endoscopia, da realização. Ácido tranexâmico, sem evidência, tá ok? Então, ácido tranexâmico muito no trauma, né? Aqui para hemorragia digestiva, sem evidências. O tratamento, a gente vai usar, então, a endoscopia, que é o tratamento, além de ser tratamento, ele é diagnóstico e prognóstico, tá? A gente tem, no caso aqui, a gente pode tratar por clipe ou por termorregulação, associado ou não à adrenalina. Tá? A adrenalina, você associar, não teve melhores desfechos, não teve nenhum resultado benéfico, não. Tá? A adrenalina, muitas vezes, ela é utilizada no início, né? Você vai aplicar adrenalina para o paciente, vamos dizer assim, parar de sangrar, para você aí sim fazer o procedimento ou de clipagem ou de termorregulação, tá? Então, a adrenalina aí é mais para isso. E a gente pode, inclusive, ter o prognóstico de Forrest dessa lesão aí, dessa úlcera péptica. Então, pela classificação de Forrest, a gente tem o paciente de alto risco, tá? Mais uma vez aqui, que é 1 e 2, são os pacientes de alto risco, tá? Os pacientes com sangramento ativo é o paciente 1, né? Então, ele tá com 1 na classificação. 1A, ele está esborrachando sangue, né? E 1B, o paciente só está ali babando sangue ali. Já no 2, pessoal, o paciente não está com sangramento ativo, ele tem apenas um coto visível, né? E no 2B, ele tem um coágulo aderido, que você vai limpar e ele, inclusive, pode se transformar em outra categoria, né? Que ele pode, inclusive, sangrar, mas aí você vai ali tratar na mesma hora, tá? Então, ele tem um coágulo aderido ali e a gente vai retirar esse coágulo e avaliar, tá bem? Então, aqui, fechando a classificação de Forrest, é uma classificação de prevalência dos estigmas de ressangramento, tá? Então, a gente já falou que sangra, quem tem mais possibilidade de sangrar, 1A, que já está sangrando, né? O paciente está com sangramento em jato, e a prevalência dele é de 12%, tanto 1A quanto 1B. Então, o paciente ele apresenta para a gente com 12% nessa fase aqui, tá? Vaso visível sem sangrar, que é o 2A, é 8%, o coágulo aderido ali em 8% também, coágulo plano pigmentado, que é o 3C, né, em 16%, e a maioria deles, pessoal, da classificação de Forrest, é o 3, ele apresenta aí 55%. Então, a gente tem as prevalências aqui da classificação de Forrest na apresentação clínica dos pacientes, tá bem? E necessidade, agora avaliando a classificação pela necessidade de cirurgia, de ressangramento, cirurgia e mortalidade. Então, 1A é o paciente aí, na verdade, 1, né? Eles têm aí a mesma taxa, as mesmas taxas, né? De ressangramento em 55%, de transformar a endoscopia tanto por termorregulação ou por clipe, não conseguir corrigir esse sangramento e esse paciente acabar necessitando de uma cirurgia, isso aqui ocorre em 35%, e a mortalidade desses pacientes estão em 11%, lembrando aí que eles têm uma mortalidade alta. Então, quanto aí 1A e 1B tem mortalidade bem elevada, o mesmo vale para os pacientes com 2A, tá? Também tem mortalidade aí bem próxima, aí, igual aos pacientes de 1A. Aí depois a mortalidade vem caindo aí com 2B, 2C e 3, Forrest 3, já com a mortalidade aí bem mais baixa, tá bom? Seguindo, agora falando aqui um pouco do manejo farmacológico, a gente então utiliza pós-endoscopia em todos o bloqueador de bomba de prótons, né? Você pode usar aí de forma intermitente ou contínua, não tem evidência de qual seja o melhor. Como não tem essa evidência, talvez é melhor usar de forma intermitente, que é uma forma talvez mais simples e mais segura de fazer. E a posterior, isso aqui pode ser feito ambulatorial, pesquisa e tratamento do H. pylori. Tá bom? Então, esse é o manejo
da úlcera péptica aí. Os inibidores de bomba de próton em pacientes de alto risco, né, que estão sangrando, a gente tem que fazer uma dose bem alta para esses pacientes. A gente vai utilizar aí 80 miligramas em dose de ataque e repetir aí de 80, de 12 em 12, tá? Por pelo menos 72 horas, e aí a gente vai espaçando e reduzindo essas doses. Se for optar por fazer infusão contínua, a gente vai fazer 8 miligramas por hora de omeprazol, tá? E em pacientes de baixo risco, pessoal, já pode-se fazer o omeprazol aí oral, tá bem? Se esse paciente que sangrou era um paciente coronariopata, né, que estava utilizando o AS, como que a gente faz? Como que a gente lida com esses pacientes? Então, a gente vai interromper o uso do ácido acetil salicílico, né, por 3 a 5 dias, e aí você vai realizar a endoscopia. Se o paciente for de baixo risco, a gente reinicia logo no dia seguinte o AS para ele de novo. Se é um paciente de alto risco, a gente aguarda mais 4 dias, tá? Esse paciente aqui está usando aí um antiplaquetário apenas o AS, ok? E a gente, então, inicia após 4 dias. Agora, se o paciente é um paciente que fez um stent há menos de 30 dias e ele está utilizando uma dupla antiagregação, aí a gente vai avaliar. Se é de alto risco, a gente mantém apenas AS e avalia a volta do clopidogrel após 5 dias, tá? Se baixo risco, manter os dois. Então, isso aqui é após a endoscopia, tá? Então, realizou a endoscopia, e aí a gente já volta, se o paciente tem alto risco aqui para sangramento, tá? Desculpa, alto risco aqui para fazer um outro evento cardioembólico, a gente vai fazer aqui isso aí, desculpa. Se ele tiver alto risco para sangramento, a gente vai fazer o AS e avaliar a volta do clopidogrel após 5 dias. Tá bom? Se baixo o risco, a gente volta com o AS e o clopidogrel. Tá ok? Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque isso aqui é bastante comum. Apesar que, isso eu também não falei. Hoje, a gente o uso do AS e do clopidogrel, né, por conta das doenças cardiovasculares, se espera, então, um grande aumento da prevalência de hemorragia digestiva alta, porém, isso esse fenômeno não está acontecendo, tá? E esses pacientes nem sempre estão utilizando inibidor de bomba de próton, tá? Então, assim, não há um aumento do sangramento de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica pelo uso de AES e clopidogrel. Esse fenômeno ele não ocorre, tá ok? Só para deixar bem claro aí. E a hemorragia digestiva alta por varizes esofagianas. Vamos falar aqui um pouco aqui da epidemiologia primeiro. Então, elas correspondem, a gente já viu lá no início, de 10 a 30%, né? Ele colocou, vocês lembram que ele tinha colocado 11%, né, de todos os casos de hemorragia digestiva alta, mas alguns estudos aí pode variar de 10 a 30%. E sendo que desses 70% dos casos são em tá? Quando você ocorre um sangramento, né, você tem 30% de mortalidade desse paciente vir a óbito e 70% de apresentar uma recorrência. Uma sobrevida aí de 32% a 80% após um episódio e cerca de 1/3 dos pacientes com cirrose hepática terão hemorragia varicosa. Então, é uma porcentagem de paciente bastante importante aí e que a gente tem que tomar bastante cuidado com esses pacientes. O manejo inicial, então, é o ABCDE, né? A gente tem que estabilizar o paciente, né? Dar o suporte básico e avançado de vida. As medicações de fase aguda desses pacientes, vasopressina, octreotide e terlipressina, tá? Se tem aí a vasopressina, ela é importante porque ela vai reduzir o fluxo esplânico, porém, é uma medicação que vai causar bastante efeito colateral, ok? Então, você tem aí uma indicação talvez maior de octreotide, nessa dose de 25 a 50 microgramas por hora, por 5 dias, isso aqui em infusão, né, venosa, contínua, tá bem? Ou a gente faz a terlipressina, né, que a gente vai fazer aqui 2 miligramas em bolos de 4 em 4 horas, nos próximos 48 horas, seguido de 1 miligrama de 4 em 4 horas até 5 dias, tá bem?
Então, a gente pode optar tanto por octreotide quanto pela teripressina aí, para a gente fazer o tratamento dessas hemorragias digestivas altas aí por varizes, tá bem? A endoscopia, ela é importante porque ela permite a visualização da região do sangramento, ela dá o diagnóstico, né? E ela consegue muitas vezes fazer o controle do sangramento, tanto por meio local, com esclerose, uma ligadura, tá bem? Então, você lembrando também, pessoal, só para eu passar aqui um pouco rápido também nesse ponto, que é bastante importante, o risco de um paciente sangrar por varizes esofágicas, tá? Ela é relacionada ao tamanho dessas varizes, tá? Pelo grau de disfunção hepática. Então, o paciente que tem mais disfunção hepática, ou seja, ele vai estar com o INR mais alargado, né? Então, ele já tem uma disfunção aí de coagulação, tá? E a presença de manchas vermelhas ou red spots. Então, esses pacientes são pacientes com um maior risco de apresentar sangramento por hemorragia digestiva por varizes, tá bem? Aí você tem a escleroterapia, que é uma opção de tratamento, você vai injetar aí é, um- a esclera, né? Vai injetar ali uma medicação ali para, vamos dizer assim, ele meio que vai queimar ali essa varizes, tá? E aí você vai ter aí a coagular aquela região toda e parar ali o sangramento, tá bem? Lembrando, pessoal, de outra coisa que também é muito importante, essas varizes gastroesofágicas, né, como que elas vão se formando, né? Isso é muito importante, porque assim, é uma consequência direta da hipertensão portal, tá? E que ocorre tanto pelo aumento do fluxo, né? Você vai ter um desvio do sangue ali para aquela região, quanto também pelo aumento da resistência, tá? E aí você acaba aumentando ali o influxo do sangue para o sistema portal. E aí, por isso que acaba formando essas varizes aí, tá? E aí você, pelo aumento dessa resistência, você vai acontecer o quê com os vasos? Eles vão se distorcendo, ele cria uma arquitetura diferente, tá? Então, eles vão ainda fibrosando e vai aumentando o tônus vascular, tá bom? Também, inclusive, por disfunção endotelial, tá bom? Então, com isso, você vai fazer esse tratamento aí pela endoscopia e você tem essa opção aí de fazer a escleroterapia ou vai fazer a ligadura, tá? Que, inclusive, é mais indicada, tá? Você vai fazer a ligadura ali e esse clipezinho aqui, daqui a pouco ele vai cair e isso aqui vai fechar, tá bem? Então, a gente tem aí duas opções de tratamento aí pela endoscopia dessas varizes esofagianas. E se não resolver, né, ou se não tiver tempo, né, a gente vai também fazer o balonamento, né? A gente usa aqui o balão de Sengstagen-Blackmore, tá? Que é o controle, antes da gente fazer ele, a gente tem que ter um controle da via aérea, tá? Porque, e também, na maioria dos casos, esse paciente vai estar instável, é um paciente que vai estar sangrando bastante, então a gente tem que passar o balão nesses pacientes. A gente consegue ter um controle de sangramento em mais de 90% dos casos, mas ele ocorre uma recorrência de em até 50%, porque, na verdade, esse balão é quase como uma ponte, né? Ele vai, você vai infundir tanto é que está aqui, a ponte para o procedimento, você vai insuflar o balão e ele vai ali, com ele insuflado, ele vai bloquear a passagem do sangue. É isso que ele vai fazer, tá bom? E aí, quando você desinsuflar, pode ser que esse paciente ressangre novamente. Aqui está, né, o balão, a gente vai passar ele como se fosse uma sonda interal e depois a gente preenche ele aí, nessa parte aqui ficando na região gástrica, a gente preenche aí 200 ml e essa aqui na parte aí esofagiana, tá? E aí a gente passa esse balão para o paciente aí parar de sangrar por conta de você estar colocando aqui, ó, você vai, esse plexo que tem aqui venoso, né? Você vai obstruir, porque ele vai deixar de subir aqui e não vai mais irrigar essa região toda aqui e dessas varizes, né? E os pacientes vão parar de sangrar, então, tá bom? Então, essa aí é o balão de Sengstack-Blackmore.
as estratégias de transfusão sanguínea na hemorragia digestiva alta, tá? Agora vamos falar aqui do tratamento mesmo de reposição aí de concentrado de hemácias. Então, qual é a evidência que a gente tem sobre isso, pessoal? A evidência é manter os pacientes com hemoglobina entre 7 e 9, tá bom? Isso aqui também é importante. Inclusive, isso aqui deve ficar em prova também. Ou é melhor do que a liberal, tá? Você fazer uma estratégia liberal. Inclusive, pelo New England, você teve aí um estudo que mostrou que a estratégia restritiva, né, de você manter a hemoglobina entre 7 e 9, você teve uma melhora de sobrevida comparado aí com a estratégia liberal de tentar manter essa hemoglobina acima de 9, tá bom? E ainda você tem aqui os TIPS, né, que você tem os TIPS apenas em grandes centros, né, principalmente em locais que tem aí especialidade hemodinâmica, de radiointervencionista, tá? Eles são bastante efetivos em controlar sangramento de varizes esofágicas e gástricas, mas eles também têm riscos aos procedimentos, que ele tem um aumento da chance de encefalopatia, porque você vai criar ali um shunt, né, um porto sistêmico. Então, isso vai poder levar esse paciente a apresentar uma encefalopatia. Você aumenta ali o fluxo sanguíneo, tá bem? E você também tem um aumento do retorno venoso. Isso aqui também pode causar o quê? Disfunção de VD e edema agudo de pulmão. Então, isso aqui são aí riscos do procedimento do TIPS aí, que é uma derivação porto-sistêmica, né, transjugular. Você vai passar ele pela jugular e vai instalar ele lá nessas varizes aí, tá bom? Também são bastante efetivos, mas lembrando aí desses riscos, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante também. E para a gente falar aqui de profilaxia, tá? Importantíssimo. As profilaxias de úlceras de estresse. Agora vamos falar que elas são causadas principalmente por doença crítica, né? Porque você acaba levando ali uma redução da parte sanguínea da hipoperfusão esplânica, ou seja, pacientes internados em UTI, pacientes graves, né, mal perfundidos, você tem essa hipoperfusão esplânica e você acaba tendo uma hipoperfusão gástrica. Isso aqui acaba levando o paciente a apresentar úlcera de estresse. São os meios mais comuns de você apresentar isso, tá? Então, como que você faz essa profilaxia para evitar essas úlceras, pessoal? Você só faz em pacientes que têm alto risco de desenvolvê-la. E quais são esses pacientes? Paciente que está em choque, né? Paciente que está em diálise, paciente que já está em ventilação mecânica há mais de 24 horas, paciente que está apresentando coagulopatia, paciente que está anticoagulado e pacientes hepatopatas, tá bom? Você utilizar aí omeprazol nesses pacientes, pantoprazol, você reduz os sangramentos nesses pacientes, porém não reduz desfechos clínicos, tá bom? Então, utilizar aí um inibidor de bomba de próton nesses pacientes, a grande uso deles, o objetivo, vamos colocar assim, é para reduzir o sangramento, tá bem? E reduz mesmo. Já cansei de ver paciente que não está usando o bloqueador de bomba de prótons e acabar evoluindo aí com sangramento, principalmente em paciente em ventilação mecânica, tá? E aí você acaba gerando outros tipos de complicações, mas você não tem aí uma redução ou um aumento de mortalidade por conta disso, tá bem? E para a gente poder fechar, pessoal, para a gente fechar aí, vamos nas conclusões aqui, e que é importante para a gente fixar aí, tá? Na vigência de hemorragia digestiva alta, o suporte primário é crucial, né? O ABCDE, a gente fornecer oxigênio para esse paciente, tratar a hipoperfusão, pegar 2 acessos profundos, tá bom? 2 acessos calibrosos, né? Endoscopia digestiva alta em todos os pacientes nas primeiras 24 horas, se ele for de baixo risco. No grupo não baixo risco, assim que possível, mais rápido possível, né? Nos pacientes que a gente viu que a gente fez a estratificação. Se úlcera, bloqueador de bomba é indicado. Então, lembrando que a gente tem as doses lá do omeprazol, 80 mg IV em dose de ataque, colocar 80 mg de 12 em 12 por mais 72 horas.
Se o paciente tem varizes, a ligadura elástica e vasoconstritores esplênicos, tá? A ligadura é o melhor tratamento, é melhor aí que a escleroterapia, tá? Ela tem mais evidência para a ligadura, e em casos selecionados a gente vai avaliar o TIPS, né? Que é você colocar ali um shunt ali, fazer um shunt ali nesses pacientes e redirecionar o fluxo sanguíneo, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos, tá? E na semana que vem não, eu vou gravar a aula de hemorragia digestiva baixa e vou passar para vocês, tá bom?